Sabemos que, além de personagens que beiram divindades, a DC também conta com seres de extrema inteligência, tão avançados que se equiparam em poder aos mais poderosos em força bruta. São esses que veremos no vídeo de hoje, mas vou fazer algumas menções honrosas que eu achei que não cabiam no vídeo. Esses que vão para o Superman, o Homem-Brinquedo, Gilbert Town e aquele que quase entrou, que é o Átomo, e outros tantos gênios do mesmo nível que eu julguei serem superados pelos que estão na lista de hoje. Mas para começar, vamos falar do décimo, que eu coloquei o Besouro Azul. Ted Kord é o segundo Besouro Azul e um dos personagens mais subestimados da editora, muito por conta das suas revistas terem um tom mais cômico. Mesmo assim, ele sempre demonstra ser excepcional em tudo que tenta dominar, e na faculdade, ele se formou em física, literatura inglesa e matemática teórica. Mais tarde, ele treinou até atingir o auge físico, construiu um veículo aéreo carinhosamente apelidado de Inseto, fez sua fantasia de Besouro Azul e decidiu estabelecer sua própria identidade como super-herói. Como eu mencionei antes, ele sempre foi um gênio, ao ponto de ter hackeado os servidores de defesa dos Estados Unidos com apenas 13 anos de idade. Alguns personagens já classificaram ele acima do Batman, mas eu acho essa afirmação uma forçada de barra muito grande, para ser sincero. Em uma HQ que já pode ser considerada antiga, foi dita que ele possui um QI de 192, o que o coloca na lista, mas atrás de uma galera que já foi confirmada sendo superior a isso. Mas vale dizer que ele é inteligente o bastante para consertar o Tornado Vermelho, mesmo após ele ter sido danificado. Ele já fez engenharia reversa na tecnologia de Apokolips, que é uma das mais avançadas do universo, e um dos seus equipamentos mais básicos é um taser forte o bastante para fritar o metalo. No geral, ele é muito inteligente, e várias vezes é dito que ele é muito inteligente, mas a DC não aproveita ele bem o bastante para eu colocar mais acima na lista, então é quem abre o vídeo de hoje. Mas continuando, em nono, eu coloquei o chefe. Niles Caulder é líder e fundador da Patrulha do Destino, um grupo de heróis marginalizados com poderes estranhos ou muito trágicos. Caulder é um dos maiores intelectuais da DC, com um vasto conhecimento em robótica, genética, neurologia e biotecnologia, mas com um leve desvio de caráter e um pensamento um tanto quanto complicado. Diferentemente de heróis como Batman, ele acredita que o sofrimento gera a evolução. Isso leva o personagem a realizar experimentos cruéis ou deixar desastres acontecerem em nome do progresso. Em algumas versões do personagem, que até mesmo foi levado para a série live action, ele foi responsável pelos acidentes com alguns dos membros da Patrulha do Destino. Ele projetou o acidente que deixou Clifford Steele como um cérebro desencarnado, projetou o acidente químico que transformou Rita Farr e o acidente de radiação bizarro que deixou Larry Trainor possuído por uma entidade negativa. Depois disso, ele abordou cada um deles e ofereceu um local em sua equipe, até mesmo construindo um corpo robótico para o Clifford poder atuar como herói, e também deu faixas revestidas com produtos químicos para o Larry não matar todo mundo com a radiação que ele passou a emitir depois do acidente. Ele também já se mostrou uma ameaça a todos quando desarmou a maior parte do planeta e depositou quase todas as armas nucleares na antiga base da Liga da Justiça da Antártida. Também transferiu os poderes de um kryptoniano, criou a maior parte dos vilões da Patrulha do Destino sem querer e clonou a Mulher Elástica. Ele é indiscutivelmente um dos homens mais inteligentes do planeta, tanto quanto um dos mais babacas, mas isso não vem ao caso e ele entra para a lista de hoje. Mas indo para o oitavo, e agora com um vilão, eu coloquei o Ultra Humanoide. O Ultra Humanoide é um personagem tão antigo nas HQs que ele surgiu como inimigo do Superman antes mesmo do Lex Luthor, em meados de 1939. Ele foi apresentado inicialmente como um personagem com uma mente tão brilhante que estava desenvolvendo poderes mentais de tão forte que era. O problema é que o seu corpo estava se desgastando com uma mente tão poderosa, então ele invadiu a cidade dos gorilas, roubou o corpo de um gorila albino para abrigar sua mente. Ele ficou conhecido justamente por conta da sua capacidade de troca de corpos, meio que ficou como sua marca registrada. Mas além disso, ele conta com diversos outros tipos de invenções tão elaboradas quanto essas. Ele já criou uma arma elétrica potente o bastante para nocautear o Superman e ainda criou uma doença mental que iria devastar toda a metrópolis. Mas isso é muito simples perto da máquina de distorção de realidade e probabilidade que ele criou para derrotar todos os heróis da Terra 2. E existem também algumas citações acerca do personagem ser mais inteligente que Lex Luthor, mas é outra comparação que eu acho muito forçada de barra. Mas isso não tira o mérito das suas capacidades e muito menos das suas invenções. O personagem parece gostar muito de ataques elementais, já que ele também foi responsável pela criação de uma arma que chega ao zero absoluto para novamente tentar derrotar o Superman. Ele também já trocou de corpos com formigas gigantes e com o Tiranossauro Rex, o que não acrescenta muito, mas eu não sei quando eu vou poder utilizar essa curiosidade de novo, então entra aqui pro vídeo também. Mas voltando a falar dos heróis, em sétimo eu coloquei o Caçador de Marte. Ele que é outro membro da Liga da Justiça que é muito esquecido por sua inteligência. Geralmente a galera foca muito mais no seu poder bruto, que rivaliza com o Superman e outros super seres do planeta Terra. Na verdade, em várias ocasiões ele é colocado como acima do Batman, mas o Homem-Morcego tem mais feitos e por isso eu coloquei ele mais acima. Mas talvez seja uma injustiça da minha parte. Os dois têm um respeito mútuo pela inteligência um do outro, ao ponto do Batman pedir conselhos táticos ao personagem. Ele já ensinou para uma raça primitiva sobre viagens espaciais e fatos sobre o universo, além de conseguir mais de uma vez pilotar naves alienígenas que ele desconhecia. Ele também já criou um elemento substituto ao urânio, tem conhecimento em matemática quântica e é reconhecidamente uma das maiores mentes do seu povo, sendo um grande cientista quando Marte era viva. Mas eu não achei muita coisa do personagem em relação a feitos de inteligência. Eu reconheço que talvez esteja sendo injusto com o personagem, mas não consigo subir ele mais na lista e fica em sétimo. Mas em sexto, eu coloquei justamente o Homem-Morcego. Aqui fica o Batman, que é tanto comparado ao Caçador de Marte. Esse que é um personagem
personagem que todo mundo já esperava, mas a posição vai surpreender muita gente, já que se criou um consenso entre a parte dos fãs do Batman que ele é o mais inteligente que existe. Tá certo que ele é muito acima da média e a DC dá um destaque tremendo pra ele, mas tem uma galera que supera muito o personagem, mas esses eu deixo para falar depois. Fato é que o Batman é uma das cabeças da Liga da Justiça e como estrategista é o maior de todos aqui, mas ele vai muito além de habilidade de detetive, que era um foco principal do personagem, e estratégia de combate. Ele é mestre em várias línguas, expert em biologia, química, ciência da computação, criminalística, engenharia, física, artes marciais, genética das mais diversas raças que existem na DC e muito mais. Para vocês terem uma ideia, durante os 952 ele conseguiu aprimorar processos de clonagem e transferência de memórias, mas até onde eu sei, ele nunca chegou a utilizar. O seu real talento vem como engenheiro, e a lista de criações dele são enormes. Uma que eu citei uns vídeos atrás é o Failsafe, uma máquina feita para detê-lo caso ele cruze a linha de matar alguém. O Batman simplesmente não pode derrotá-lo sozinho e já tentou pelo menos umas 2 vezes. Ele já desenvolveu acessórios capazes de deixar o corpo cibernético do Cyborg inerte e também equipamentos que davam ao personagem telepatia limitada de curto alcance, mas o principal são suas armaduras, uma para cada situação em específico. Algumas capazes de bater de frente com deuses, outras que copiam os poderes da Liga da Justiça, umas que podem se esconder totalmente kryptonianos e por aí vai. Eu não vou me alongar tanto nessa parte porque eu tenho um vídeo mais antigo aqui no canal listando todas as suas armaduras, mas fato é que o Batman rivaliza em inteligência com os dois próximos, então não seria nenhum absurdo subir ou descer o personagem, mas na minha visão ele fica em sexto dos personagens da DC. Mas subindo um pouquinho a lista, e um dos humanos que eu coloquei que superam o Batman, em quinto eu coloquei o Senhor Incrível. Aqui eu acredito que vai ser uma das partes mais controversas do vídeo, porque eu acredito fielmente que o Senhor Incrível supera o Batman em questão de inteligência. Assim como muitos aqui, ele era uma criança fora da curva quando se tratava de inteligência, mas só foi aprimorar suas habilidades após a morte da esposa. O personagem pensou em tirar a própria vida, mas o Espectro interveio e o inspirou a se tornar o segundo Senhor Incrível. O personagem conta com 14 PhDs, é especialista em várias áreas da medicina, engenharia, ciências no geral e é faixa preta em 6 artes marciais diferentes. O mesmo personagem, quando tinha 6 anos, ele já tinha assimilado os trabalhos de diversos gênios da humanidade, como por exemplo Einstein e seus contemporâneos, e mais tarde descobriu como enviar uma mensagem ao passado através de um buraco negro. Inclusive ele aprimorou uma das suas maiores invenções, que é a Esfera T, para conseguir viajar no tempo. Essas esferas são especialmente projetadas para seguirem sua ordem e podem utilizar de maneiras diferentes, mas usa principalmente para se locomover pelos céus, mas também servem para criar hologramas, criar construtos de luz, leituras de DNA, pode deixar objetos invisíveis e por aí vai. Sua máscara também é uma das suas grandes invenções, fornecendo capacidade de análise sobre o que ele está olhando, pode transmitir sua fala para todos os aparelhos do mundo e o torna invisível até mesmo para os aparelhos do Batman. Um dos seus feitos que eu mais gosto é quando roubaram a sua inteligência ao ponto que ele não conseguia nem mais ler direito. Aí ele foi lá e se auto-ensinou tudo de novo até voltar a um grau de inteligência que ele julgava ser aceitável. Até mesmo alguns membros da Liga da Justiça, como o Superman, já admitiram que ele é superior em inteligência ao morcego de Gotham. Teve uma vez que os dois personagens tiveram que traduzir a linguagem de uma espécie alienígena e essa tarefa era tão complicada que outra raça, ainda mais avançada, tinha tentado por séculos e mesmo assim eles só conseguiram descobrir algumas palavras. O Senhor Incrível foi lá e conseguiu em poucos dias, e quando o morcegão tentou, ele não conseguiu entender o que eles diziam. Por isso, e muito mais que eu deixei de falar aqui, eu coloco o personagem acima do Batman, mas ele ainda não é o humano mais inteligente da Terra. Essa posição fica para o quarto lugar, que é o Lex Luthor. Essa aqui que também é uma posição bem discutível, já que o debate entre Lex Luthor, Batman e Senhor Incrível é algo que perdura por décadas. Eu particularmente vejo ele sendo superior aos dois, mas fica à vontade para colocar aí embaixo qual você acha mais inteligente. O problema é que existem várias citações colocando cada um deles como o mais inteligente. Aí complica muito na hora de dar um veredito e temos que tirar a prova real com base em feitos. E feitos são que não faltam para o personagem, mas vamos a um breve resumo da sua origem para quem caiu de paraquedas no vídeo. Ele já teve pelo menos 3 grandes recontagens da sua origem, mas a mais aceita é que ele cresceu nas partes mais pobres de Smallville e foi ascendendo socialmente graças ao seu intelecto genial. Após ouvir sobre a chegada de um herói misterioso apelidado de Superboy, que mais tarde viria a ser conhecido como Superman, convenceu aos pais a se mudarem para Metrópolis e lá ele criou o seu império. Graças à sua inimizade com a Liga da Justiça e principalmente com Superman, já vimos o quão vasta é a sua mente. Ele já hackeou e aprimorou os sistemas da Hellbat, que é uma das maiores invenções do Batman em conjunto com toda a Liga da Justiça. Uma das versões anteriores do seu traje de guerra era capaz de segurar um Superman transformado em Apocalipse, e o seu traje principal é várias vezes mais avançado que o traje padrão do Batman. Ele é muito lembrado por ter criado um clone imperfeito do Superman, que é o Bizarro, mas antes da crise das Infinitas Terras, ele já havia criado um clone idêntico ao personagem. Não apenas isso, depois da crise ele ainda fundou um projeto que garantiu Exogênese, recebendo artificialmente poderes iguais ao do Superman. Eu realmente poderia ficar o dia todo aqui descrevendo invenções insanas do personagem, e eu levaria uns bons minutos só para descrever o seu traje. Imagine eu ter que explicar detalhadamente que ele pode desligar os poderes do nuclear, transformar todo o chumbo no mundo em vidro, já criou um clone para transferir a sua mente e por aí vai. É muita coisa para um personagem só, mas para resumir, ele fica
na lista como o humano mais inteligente da DC, mas ainda não fica no top 3, já que o terceiro da lista é ninguém menos que o Brainiac. Brainiac é simplesmente obcecado por conhecimento absoluto, mas de uma forma fria e destrutiva. Ele captura cidades, apaga civilizações e arquiva tudo como uma biblioteca viva. E literalmente uma biblioteca viva. Ele tem uma parte da sua nave reservada para cidades de outros planetas miniaturizadas, guardando o conhecimento dessas civilizações antes que se perdessem. Mas ele consegue tudo isso por vir de uma das raças mais impressionantes do universo, os Coluanos. Eles que são uma raça alienígena conhecidas pelo intelecto vastamente superior ao de outras espécies, uma das mais avançadas em termos de ciência, matemática, engenharia e tecnologia. A sociedade deles era voltada em torno do conhecimento. Algumas versões dizem que existia um sistema de castas baseado nos níveis de conhecimento. Um Coluano padrão tem uma inteligência em torno de 8 e 10. Já Brainiac possui um intelecto fora da curva de nível 12. Isso fez dele quase um ser divino, tanto para outros membros da sua raça quanto para o restante do universo. Seu miniaturizador é tão avançado que o Superman nunca conseguiu replicar para trazer a cidade de Kandor ao normal. Sua tecnologia é capaz de acessar a quinta dimensão, pode fazer com que os outros tenham um intelecto de nível 12 transmitindo seu conhecimento, aprimorou seu corpo e seus drones para superarem kryptonianos e por aí vai. A partir dos 952 ele também foi o responsável por criar o Superman Cyborg, um dos maiores inimigos do Homem de Aço. Na minha opinião, o personagem só é superado pelos próximos que são muito fora da curva mesmo. E em segundo lugar, não tinha como deixar os Guardiões do Universo fora da lista de personagens mais inteligentes. Todos entram aqui por serem alguns dos seres mais antigos do universo, muitas vezes ditos como os primeiros a desenvolverem intelecto. Ganthet, o guardião mais ativo do grupo, já criou um visualizador de tempo para ver através da quarta dimensão. Outro que decidiu brincar com o tempo foi Krona, que abriu um portal para visualizar o início da criação e gerou um paradoxo que dá dor de cabeça ao universo até hoje. Como um grupo, eles já foram capazes de selar a maior parte da magia do universo e colocar dentro do coração estelar, que hoje dá poderes ao Alan Scott. Criaram os caçadores cósmicos, que se mostraram um grande fracasso e depois dominaram a energia esmeralda e criaram um anel de poder da força de vontade junto com a força policial, que são os Lanternas Verdes. No passado eles eram bem mais ativos e até mesmo manipulam a genética dos marcianos, dividindo a raça em duas e botando uma fobia ao fogo para nunca mais voltarem ao estado original. Eles ainda se mantêm vigilantes ao que acontece no universo, sabendo de praticamente tudo que necessita de alteração ou intervenção, mas a diferença é que agora eles não precisam mais colocar a mão na massa. Com certeza o único personagem que supera todo o grupo em conhecimento é o próximo, o maior de toda a DC, sem sombra de dúvidas, que é o Metron. Eu pesquisei bastante, li muito, revisei muitas HQs, mas eu não consigo pensar em outro personagem para ocupar o topo da lista senão o Metron. Ele que é um dos novos deuses, uma raça cósmica criada por Jack Kirby nos anos 70, dentro da mitologia conhecida como o Quarto Mundo, que inclui os mundos de Nova Gênesis e Apocalipse. Mas diferentemente desses dois mundos, que se dividem em bons e maus, ele é neutro, um viajante do conhecimento. Ele é quase uma entidade filosófica, buscando entender o funcionamento do multiverso desde o início até o fim dele. Seu principal equipamento, e aquilo que ajuda o personagem a ser o mais inteligente da DC, é a cadeira de Mobius. Esse é o trono que vemos o personagem sentado o tempo todo e que na verdade foi uma criação do Anti-Monitor, carregando conhecimento infinito e podendo acessar informações sobre qualquer evento da existência. Apesar de raramente interferir, ele já mexeu com a história e foi responsável por entregar o conhecimento ao homem pré-histórico. Além disso, ele entregou uma fórmula que poderia ser usada como uma arma contra os novos deuses e uma espécie de cura contra a equação antivida. Nem mesmo o Pai Celestial, um ser de igual importância ao Darkseid, consegue esconder uma informação do personagem. Alguns dos aparelhos mais avançados da DC, como os manipuladores de gravidade, foram ditos como primitivos para ele. E olha que são aparelhos pelo menos 1000 anos mais avançados que a tecnologia da Terra. Ele foi um inventor da caixa materna, um objeto tão avançado que o anel de Hal Jordan não conseguiu analisar. E o mesmo disse que os anéis sabem tudo que os Guardiões sabem. Logo, estaria acima do conhecimento deles, e por tudo que eu disse até agora, eu acho que ele merece sim estar no topo dos maiores gênios da DC. Mas essa foi a lista de hoje com 10 das maiores mentes da DC na minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa aí embaixo nos comentários. Não esquece do like e de se inscrever se curtiu. Manda para aquele seu amigo que não entende nada da DC. Valeu e até a próxima.